Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje vamos falar sobre mulheres na história da filosofia. Veja, se a gente considerar os principais livros e manuais de filosofia, parece que até o século XX não havia muitas mulheres na história do pensamento. Agora, a questão é um pouco mais complexa. Por exemplo, filósofas como Hildegard von Bingen ou então Elisabeth von Böhmen eram figuras conhecidas em suas épocas. Outro importante nome é o da francesa Émilie du Châtelet, cuja influência, pelo menos aqui na Alemanha, pode ser medida através das mais de 100 citações encontradas em textos importantes da época. Agora, se elas foram conhecidas em suas épocas, por que é que quase não mais ouvimos falar sobre elas? Isso diz respeito à maneira como a história da filosofia foi escrita, e isso aponta também para a necessidade de corrigir essa escrita da história da filosofia. E é por isso que a gente pretende aqui nesse vídeo de hoje apresentar algumas das pensadoras que tiveram uma importante influência em seu contexto, mas que quase não são mais lidas ou debatidas hoje em dia. É bem provável que você jamais tenha ouvido falar da maioria das mulheres que vamos citar neste vídeo. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, não tem data nem para você começar e nem para você terminar, seu acesso é vitalício e você ainda recebe um certificado ao final. Nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Esse curso tem mais de 8 horas de duração e nele nós fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico em Karl Marx. Para mais informações, ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, o link também está aqui na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, mulheres na história da filosofia. Vejam, a relação das mulheres com a filosofia varia a cada época. Não é exatamente correto a gente afirmar que em todos os períodos históricos as mulheres foram completamente excluídas da vida intelectual. E um exemplo que nós podemos citar é o próprio Platão. Vejam, o Platão, além dele afirmar que Sócrates aprendeu filosofia com duas mulheres, Aspásia e Diotima, o próprio Platão também considerava que as mulheres deveriam receber a mesma educação que os homens. Esse é um tema polêmico porque parece que as mulheres que frequentavam a academia de Platão, elas tinham que usar roupas de homens. Então alguns apontam, isso é meio estranho, né? O Platão defende uma coisa em sua república, mas em sua própria academia a questão é diferente. Mas em todo caso, o que Platão defendia era isso, uma educação igual para homens e para mulheres. Avançando um pouco mais na história, já no período patrístico e na Idade Média, a filosofia de forma geral já não era tão predominante, tendo em vista que a filosofia não podia se emancipar da teologia. Agora, mesmo nesse período, período da patrística e Idade Média, nós ainda encontramos alguns nomes muito interessantes, como o de Hipátia de Alexandria e séculos mais tarde também o de Hildegard von Bingen. Também não se pode imaginar o Renascimento sem a participação das mulheres na vida intelectual. É nesse período, por exemplo, que nós encontramos nomes como o de Margaret Cavendish, Elisabeth von Böhmen e Émilie du Châtelet, para citar apenas alguns. Agora, essa consciência da exclusão social das mulheres na filosofia não é nova. Gilles Ménage publicou em 1690 uma obra na qual listava todas as mulheres da Grécia Antiga, e esse tipo de publicação, como o do Ménage, foi muito comum também na Alemanha a partir do século XVIII. E a ideia desse tipo de publicação, mostrando listas, nesse caso listas de mulheres na história da filosofia,
era para mostrar que não havia razão para excluir as mulheres da vida acadêmica e intelectual, tendo em vista a importante participação das mulheres em todos os períodos da história da filosofia. Agora, um dos principais desafios quanto às autoras da antiguidade é a falta de fontes. Agora, isso não é um problema exclusivo das mulheres, porque quanto mais antigas as fontes, os pensadores, mais difícil fica de encontrar obras preservadas, como é o caso da maioria dos filósofos pré-socráticos, dos pitagóricos e mesmo dos estoicos gregos, por exemplo. Agora, no que diz respeito às obras de filósofas historicamente mais recentes, um pouco mais próximas de nós, já há disponível um grande volume de obras para ser editado, como no caso da Émilie du Châtelet. E pelo menos aqui na Alemanha, alguns institutos vêm preparando edições de seus livros. Então, depois dessa breve introdução sobre o assunto, vamos falar agora sobre algumas filósofas importantes e vamos começar lá atrás, lá na Grécia Antiga. Porque a Grécia Antiga nos apresenta um grande número de pensadoras influentes em suas épocas. E como acontece com vários dos filósofos deste período, nós sabemos sobre suas vidas e obras apenas através de citações de outras obras que sobreviveram à passagem do tempo. Tá? Então isso é absolutamente normal, quanto a isso não há nenhum tipo de sexismo aqui, porque é difícil encontrar mesmo, por exemplo, obras de Heráclito. A gente fica sabendo apenas por causa de citações que a gente encontra em outras obras. Nós podemos iniciar então citando o nome de Temistocleia, sacerdotisa de Apolo e mestre do próprio Pitágoras. Ela nasceu por volta do ano 570 a.C. e grande parte da filosofia ética de Pitágoras vem provavelmente dela. Um dos principais nomes entre os pitagóricos é o de Teano de Croton. Ela foi inicialmente apenas ouvinte de Pitágoras, mas ela acabou impressionando tanto que ela foi aceita como sua aluna e depois eles acabaram se casando. E após a morte de Pitágoras, Teano assumiu a direção da escola pitagórica e escreveu diversas obras, das quais restam apenas fragmentos. Na escola pitagórica nós encontramos também o nome de Mia. Essa filósofa nasceu por volta do ano 500 a.C. e foi filha de Pitágoras com Teano, que a gente acabou de mencionar. E ela também escreveu obras que, infelizmente, se perderam. Na Grécia Antiga, nós encontramos também o nome de Areta de Cirene. Ela viveu aproximadamente entre 400 e 300 a.C., foi filha de Aristipo de Cirene. Esse Aristipo foi um famoso discípulo de Sócrates e foi o fundador da escola cirenaica. E depois da morte do pai, ela assumiu a direção da escola, educou o seu filho filosoficamente e depois passou para ele o seu posto de direção da escola cirenaica. Ela escreveu por volta de 40 obras, e entre essas obras havia uma Vida de Sócrates e uma outra chamada Sobre a Educação das Crianças. Na escola cínica, nós temos o nome de Hipárquia. Mesmo sendo oriunda de uma família rica, ela decidiu entrar na escola cínica e casou-se com o filósofo Crates, vivendo literalmente a filosofia do cinismo. Isso é, uma vida pobre, mas sem necessidades. Então, eles, como cínicos, dormiam ao ar livre, como era comum entre os filósofos dessa escola, e dizem que devem até mesmo ter tido relações sexuais em público. Ainda na Grécia Antiga, a gente pode avançar um pouco mais no tempo e mencionar entre os sofistas e platônicos. A gente encontra entre esses a famosa Diotima, para começar. Ela é mencionada por Platão em sua obra O Banquete, e ela foi provavelmente sacerdotisa e ensinou a Sócrates parte do discurso que ele apresenta sobre o amor nessa obra. Agora, a questão é, como essa é a única fonte da antiguidade que menciona Diotima, às vezes questiona-se se ela realmente existiu. Nesse período nós também temos a Aspásia de Mileto, que viveu por volta de 460 a 401 a.C., e ela foi professora de ninguém menos que Sócrates. Ela ensinou a Sócrates retórica e ela dirigia uma espécie de salão que acabou se tornando um centro intelectual da época. E alguns vão atribuir a Aspásia a própria forma dos diálogos socráticos.
Nós poderíamos citar ainda diversos outros nomes de filósofas, mas estes já são suficientes para mostrar a participação das mulheres na história da filosofia. Agora, entre o período grego e a Idade Média, a gente não pode deixar de mencionar uma gigante da história do pensamento, que foi Hipátia de Alexandria. Hipátia de Alexandria nasceu entre 350 e 370 da era cristã e morreu no ano 415. Ela foi matemática e filósofa, e também astrônoma, e é considerada uma das mulheres mais influentes, uma das pensadoras mais influentes de Alexandria. E entrou para a história como mártir da filosofia, porque ela foi assassinada por uma multidão de cristãos fanáticos e enfurecidos. Seu pai foi um importante astrônomo e também matemático, mas Hipátia superou o próprio pai rapidamente. Agora, ela era versada também nas filosofias de Platão e Aristóteles, filosofias as quais ela explicava nas praças da cidade de maneira muito eloquente. Ela provavelmente também influenciou Amônio Sacas, mestre de Plotino, e a escola neoplatônica de Alexandria. Então não foi pouca coisa, tá? Quando a gente está falando aqui do mestre de Plotino, porque o Plotino foi muito importante no neoplatonismo e na filosofia cristã. Agora, o problema. Hipátia era vista pelos cristãos como uma representante pagã do velho mundo, né? Ou então da sabedoria deste mundo, para usar uma expressão do apóstolo Paulo, né? Uma expressão que está lá na Bíblia. Hipátia, infelizmente, acabou vítima das tensões políticas e religiosas de seu tempo. Como nós já antecipamos, uma multidão enfurecida de cristãos, uma multidão liderada por um monge chamado Petrus, assassinou Hipátia, a esquartejou e queimou seus restos mortais. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre Hipátia, tem este filme aqui, o filme Ágora. Deve ser tranquilo de encontrar na internet. É um filme que eu acho tão legal que eu acabei comprando o Blu-ray, né? E o meu critério para comprar filmes é esse, né? Filmes que eu quero rever mais de uma vez ou que tem alguma coisa histórica interessante. Então esse filme aqui é muito bom para você conhecer um pouco mais sobre a história de Hipátia de Alexandria. Avançando um pouco mais então, vamos para a Idade Média. E na Idade Média, como seria de se esperar, será principalmente nos conventos que nós vamos encontrar as principais pensadoras do período. Mas nós vamos começar com uma exceção, que é a Rábia de Basra, uma lendária mística e poetisa muçulmana. Vejam, a Rábia viveu por volta de 717 a 811, já depois de Cristo, e depois de obter sua liberdade da escravidão, porque ela era escrava, né, conseguiu ser liberta, ela acabou vivendo uma vida piedosa e ascética, vegetariana e solteira. E há uma anedota muito interessante sobre ela que mostra um pouco de como ela pensava. Conta-se que certa vez ela saiu pela cidade com um balde cheio d'água em uma mão e na outra mão ela segurava uma tocha. Então, quando foi perguntada sobre o que aquilo significava, né, um balde com água e uma tocha acesa, né, ela respondeu o seguinte: olha, eu quero jogar água no inferno e botar fogo no paraíso, a fim de que ambas estas mistificações desapareçam e ninguém mais ore a Deus por medo do inferno ou por esperança em um paraíso, mas unicamente devido à beleza eterna dele. Outro nome de grande significado na Idade Média é o de Heloísa, que viveu entre 1100 e 1164. Geralmente, Heloísa é mencionada como a eterna amante do filósofo e teólogo Pedro Abelardo. Agora, as cartas entre eles revelam uma pensadora de primeira ordem, de primeira categoria. Nessas cartas, a gente já pode encontrar uma certa teoria do amor livre, o que, por sua vez, coloca a Heloísa como uma das precursoras do feminismo. Heloísa foi criada em um convento beneditino, onde aprendeu a ler e a escrever. Posteriormente, ela foi levada para a casa de seu tio, chamado Fulberto, onde aprendeu as chamadas 7 artes liberais, né, o trivium e o quadrivium. E sua fama acabou chegando aos ouvidos de Pedro Abelardo, que na época já era famoso como professor universitário,
E o Pedro Abelardo, ouvindo as histórias, quis conhecer a Heloísa, foi se aproximando, e aí se iniciou uma das histórias de amor intelectual mais interessantes do Ocidente. Abelardo começou a dar aulas particulares para Heloísa, né, mas ele conta que nas aulas as mãos se desviavam mais para os seios do que para os livros. No final das contas, a Heloísa se engravidou de Abelardo, mas a Heloísa se recusou a casar. Gente, olha só, século XII, uma mulher engravida solteira e se recusa a casar no século XII. Presta atenção nisso. Mas aí, para tentar aliviar a ira de seu tio, que se sentiu literalmente traído, né, porque a coisa estava acontecendo debaixo do seu nariz na sua casa, ela acabou aceitando fazer um casamento escondido de madrugada. Agora, esse casamento não foi suficiente, de modo que ela precisou se esconder nas casas de alguns parentes de Abelardo para dar à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Astrolábio. Pedro Abelardo, no entanto, foi vítima da fúria do tio de Heloísa e teve o seu pênis cortado. Tá? O Pedro Abelardo foi um filósofo mutilado, capado. Tá? E depois disso, ele acabou entrando numa ordem monástica. A Heloísa também fez o mesmo e foi para um convento. O que nós citamos aqui foi um resumo muito atropelado da história dos dois. Caso você tenha interesse, há um episódio em nosso podcast contando a história dos dois. Mas agora eu gostaria de citar alguns trechos de uma carta de Heloísa a Abelardo, a fim de mostrar como que Heloísa estava à frente de seu tempo no que dizia respeito à questão do casamento e dos relacionamentos afetivos. Mas antes da gente ler um trecho dessa carta, um pouco de contexto, tá? É que o Abelardo havia escrito uma carta para um amigo, mas essa carta acabou caindo nas mãos da Heloísa, e então a Heloísa abriu a carta e leu a carta que não era para ela. Tá? Então ela está respondendo aqui não exatamente ao Abelardo, mas a carta que Abelardo havia mandado para um amigo. E outra coisa aqui, tá? Atenção para o fato de que aqui ela menciona sobre os motivos de ter recusado a se casar com ele. Nunca, e Deus é minha testemunha, procurei em você outra coisa senão você mesmo. Foi somente você e não seus bens que eu amei. Não pensei nem nas condições do casamento, nem em qualquer dote, nem nos meus prazeres, nem nos meus desejos pessoais. Foram apenas os seus que eu queria satisfazer. Embora o nome de esposa pareça mais sagrado e mais forte, outro sempre foi mais doce ao meu coração, o de sua amante, ou mesmo, deixe-me dizer, o de sua concubina e sua cortesã. Parecia-me que, quanto mais humilde eu me tornasse para você, mais adquiriria títulos para o seu amor, menos atrapalharia o seu destino glorioso. Ao falar de si mesmo, você não esqueceu completamente esses sentimentos em sua carta de consolo a um amigo. Você não hesitou lembrar algumas das razões pelas quais tentei dissuadi-lo de um casamento fatal, mas deixou passar em silêncio quase todos aqueles que me fizeram preferir o amor ao casamento, a liberdade às correntes. Invoco Deus como testemunha que, se o dono do mundo viesse e me julgasse digno da honra de sua aliança e me assegurasse para sempre a posse do universo, o nome de cortesã com você me faria parecer mais doce e mais nobre do que o nome de rainha com ele. Pois não é nem a riqueza nem o poder que fazem a grandeza. A riqueza e o poder são o efeito da fortuna. A grandeza depende do mérito. Uma mulher que prefere um homem rico a um pobre procura no marido as vantagens da posição dele, mas não ele mesmo. Certamente, a mulher a quem tal motivação leva ao casamento merece ser paga em vez de amada. Porque é claro que é a fortuna que ela está apegada, não a pessoa. E se surgisse a oportunidade, ela se prostituiria com alguém mais rico. Perceba como as ideias de Heloísa soam muito atuais. Impressiona também o fato de virem de uma mulher no século XII e educada em um convento na infância. Abelardo continuou a ver Heloísa em seu convento, mas devido aos rumores, ele teve que interromper suas visitas. Heloísa morreu 22 anos depois de Abelardo e foi enterrada junto ao seu eterno amante. E até hoje eles se encontram lado a lado em Paris.
Quando eu visitei Paris, eu fiz questão de ir a este cemitério somente para visitar o túmulo dos dois. Percebam que nós ainda estamos na Idade Média e já citamos inúmeros nomes. Não dá para falar sobre todas aqui porque foram muitas mulheres que foram importantes em suas épocas, em seus contextos, né? Como, por exemplo, a Mechtilde von Magdeburg, teve também a Gertrude von Helfta, a Juliana of Norwich, a Catarina von Siena, e também uma que eu gosto muito, essa aqui vale a pena a gente parar para falar um pouco mais sobre ela, que é a Hildegard von Bingen. Um dos principais nomes da Idade Média é o de Hildegard von Bingen, né, que está ali entre 1098 a 1179. Hoje, ela é muito associada à medicina alternativa, mas na verdade ela foi a maior polímata de seu tempo. O que é isso, polímata? Um indivíduo, uma pessoa polímata, é, como dizem no alemão, um Universalgelehrter. É uma pessoa que tem conhecimento de várias as áreas. Não é uma pessoa que tem conhecimento só numa área do conhecimento. É uma pessoa de conhecimento universal. Então, assim era a Hildegard von Bingen. Ela era uma polímata. Ela foi uma mística e afirmava ter visões desde a infância. E essas visões seriam dadas diretamente por Deus. Em 1136, ela é eleita Madre Superior de seu convento e em 1147 ela obtém permissão do Papa para publicar uma trilogia, na qual ela conta as suas visões. Em suas pregações, ela exigia um retorno a Deus e ela criticava muito também já a corrupção na igreja. Agora, além de todas essas atividades, ela também criou uma língua própria para escrever os seus livros sobre plantas medicinais. Vejam só, muito antes do Tolkien criar a língua própria para O Senhor dos Anéis, a Hildegard von Bingen já tinha uma língua própria para escrever seus livros. E ela compôs também mais de 70 canções com uma estrutura considerada relativamente complexa. E além de ser considerada a primeira filósofa alemã, quase 100 anos antes do Alberto Magnus e 200 anos antes do mestre Eckhart. E vejam só, eu tenho esse CD aqui, é um dos CDs que eu mais gosto. Este CD é da Hildegard von Bingen. Tá? É um CD muito gostoso de se ouvir. Tá? Tem algumas de suas sinfonias, né, são chamadas Geistliche Gesänge, né, ou músicas espirituais. Tá? Então isso aqui é uma ótima referência, infelizmente eu não posso colocar aqui no vídeo, senão eu tomo strike do YouTube, mas eu recomendo que você conheça as músicas da Hildegard von Bingen, tá? Essa mulher excepcional, essa Universalgelehrter, essa polímata, e também tem essa opção aqui que eu deixo de recomendação, tem um filme sobre ela. Tá? Esse filme ele é da Margaret von Trotta, e no papel principal a gente tem também a Barbara Sukowa. Essa dupla aqui é conhecida porque foi essa dupla que fez o filme da Rosa Luxemburgo, né? Foi a mesma diretora e a mesma atriz. Então elas fizeram mais um filme sobre mulheres e aqui você pode conhecer a história da Hildegard von Bingen. Mas percebam só, este vídeo já ficou grande demais e a gente ainda está na Idade Média. Então a gente vai ter uma continuação depois para continuar falando sobre mulheres na filosofia. E lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Inscreva-se também em meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se, ou então contribua através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Ou então torne-se também um membro de nosso canal e aí você pode participar também de nosso clube de leitura. Um grande abraço e até o próximo.